Olá, o seu HA+, está no ar. Nesta edição, nós vamos abordar um assunto que é essencial na vida das pessoas desde cedo e que o Hospital de Amor enxerga como prioridade. Nós vamos falar de educação e vamos conversar com uma pessoa extremamente especialista nesse assunto e o maior especialista aqui no hospital. E para falar de educação, nosso convidado é o Gerson Lúcio Vieira. O Gerson é coordenador do Núcleo de Educação em Câncer do Hospital de Amor. Ele é biomédico, é pedagogo, mestre em educação pela USP de Ribeirão Preto. Enfim, Gerson, a gente lê do teu currículo aqui, fala bem, biomédico e pedagogo. Como é que você foi de uma área para outra ou essas áreas conversam? Olá, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. E, na verdade, essa é uma discussão que a gente leva sempre para a vida toda, né? Estar no hospital que tem essa filosofia de hospital de amor, não tem como falar de amor sem também falar de educação. É claro que todas essas vertentes que o hospital abrange na assistência, no atendimento, a gente também precisa pensar que com o avançar disso, ou como resultado disso, tem a ver com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, com a forma com a qual a gente encara a vida. E analisar a forma com a qual a gente encara a vida, isso é um processo educativo, né? É um processo que a gente tem que pensar de que forma que a gente está fazendo as nossas escolhas, de que forma que eu estou me comportando, criando os meus hábitos, e isso tudo vai se consolidando na vida das pessoas através do processo educativo. Então, por isso, a escola ajuda, os pais, os familiares ajudam, as pessoas que estão à nossa volta ajudam e nos educando, né? A gente educa, mas também é educado, essa relação constante. E graças a Deus o hospital tem um olhar bastante rico para esse campo e eu pude me realizar profissionalmente dentro do hospital. Pensando em educação em saúde, primeiramente, quando optei pela minha profissão, eu fiz a biomedicina. A primeira formação é biomedicina. Biomedicina. Então, você já era raiz da saúde. Profissional, né? Da área de saúde. A sua profissão raiz é a saúde. A base, né, digamos assim. E aí, dentro do processo, meu processo de formação, eu via que pensar numa saúde apenas hospitalocêntrica, medicamentosa, alopática, de certa forma me incomodava um pouco, porque existem outras formas, outras vias, outros processos de levar as pessoas a um comportamento ou uma vida mais saudável. E isso eu fui percebendo dentro da própria faculdade de biomedicina, que a promoção em saúde, a prevenção primária, a prevenção secundária, a qualidade de vida, né, promover a qualidade de vida, isso dependia do processo de educação. E nas próprias faculdades de saúde, hoje em dia, se tem muito forte essas linhas também dentro do processo formativo. Então se conversa mesmo. Então, o que você está dizendo em linhas gerais é que você teve essa formação em biomedicina e encontrou essa lacuna na educação que a gente tem tradicionalmente nas escolas, em que não se fala de educação para a saúde. Sim, na verdade é bem isso e eu me senti bem atraído, eu gostei dessa palavra que você usou, é bem uma lacuna mesmo. A gente percebe que existe sim, mas poucas pessoas trabalhando com isso, né? Dentro das escolas, por exemplo, depois eu fiz a pedagogia, né, para conseguir falar melhor com os profissionais de educação. Dentro do contexto da educação, a gente sabe que os documentos regulatórios de educação no Brasil, como a gente tinha as PCNPs, né, os parâmetros curriculares, e depois agora a BNCC, a Base Nacional de Competências, né, comuns de competências. Que é o que determina quais são os conteúdos que a criança vai aprender quando ela senta lá na carteirinha. Isso. Ou hoje, né, quando ela senta em casa, no online. Sim. Qual é o assunto, o conteúdo da educação, é toda essa legislação que determina. Que determina, são os marcos regulatórios no país que determinam o que os alunos
precisam aprender, as competências que precisam serem desenvolvidas, e dentro desses marcos regulatórios tem sim os que determinam o que vai se falar de saúde dentro do contexto escolar. Mas a gente percebe que dentro desses universos se trabalha mais esses temas no sentido da criança e o adolescente aprender o que são, né? O que é o corpo humano, as partes do corpo, os alimentos, né? Os valores, a cadeia, a pirâmide alimentar. Então é mais essa informação técnica do que essa questão de como eu vou me comportar no dia a dia para que eu possa ter resultados bons, resultados que me façam feliz e que me dê qualidade de vida. Então, como você bem falou, essa questão dessa lacuna que eu percebi, eu fui me especializando nesse campo para poder, né, dentro dos marcos regulatórios da educação, como que a gente potencializa isso, forma profissionais, ajuda a formação dos professores para que eles possam avançar nessa discussão dentro dos ambientes escolares, para que a gente possa ter no futuro crianças e adolescentes, quando adultos, mais saudáveis, né? Que não estejam dentro desses indicadores que nós temos tão elevados com a questão do câncer. Agora, esse trabalho você já havia iniciado por uma questão até de paixão, pelo que eu estou entendendo, e como é que esse trabalho se integrou ao Hospital de Amor, que tem como pilar a pesquisa e a educação, né? Um dos seus pilares é a pesquisa e a educação. Sim, eu fazia já esses tipos de trabalhos antes do Hospital de Amor, mas a partir do momento que eu consegui participar do processo aqui, trabalhar dentro do Hospital do Amor, eu entrei dentro do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital de Amor, e dentro do Instituto de Ensino e Pesquisa nós temos o núcleo de extensão, né, que é o que trabalha com a comunidade. E aí ele é chamado aqui no nosso Instituto de Ensino e Pesquisa de NEC, né, a gente chama carinhosamente NEC, que é o Núcleo de Educação em Câncer. Então esse núcleo ele tem a responsabilidade de conversar com a população sobre esses temas tão complexos como o câncer e a qualidade de vida, a educação e saúde, e levar as informações das pesquisas, do que está acontecendo no hospital, das novas descobertas, das orientações dos médicos, de forma simplificada, junto à comunidade em geral. Esse núcleo nós temos aproximadamente 26 projetos, e entre eles 50% mais ou menos, de 12 a 13 projetos, são dentro do universo escolar. Outros projetos são com atenção básica de saúde, com as universidades, mas a gente tem um foco bastante interessante junto das escolas, porque, né, a escola está lá, as crianças, os adolescentes, que são o futuro do país, digamos assim. Então a gente já pensa que trabalhar com eles, nós estamos formando adultos mais conscientes com relação a esse tema, sem dizer do potencial que ele tem, que a partir do momento que se empodera, né, se apropria dessa informação, eles são excelentes multiplicadores da informação junto à comunidade, junto à sociedade. Então a gente ataca em duas vertentes aí, e nós estamos tendo bons resultados com isso. E de fato você conseguiu integrar as suas duas formações. Sim. Né, a saúde e educação. Agora, antes de vir para o hospital, qual que é a experiência? Você chegou a atuar como biólogo, como biomédico, e chegou a atuar como pedagogo ou não? Na verdade, no meu início profissional, eu atuei dentro da área das terapias complementares, né? Como eu fui aprendendo a área médica, eu fui percebendo que eu não era muito adepto ao tratamento alopático, eu fiz várias formações dentro das terapias complementares. Tá, só para traduzir, né, alopático, alopatia, é o que a gente conhece de medicamento tradicional, né? Isso. O que vende na farmácia, Isso. na drogaria. Isso, e eu fui mais adepto a tratamentos, né, que hoje tecnicamente se chama terapias complementares, uma medicina integrativa, que seriam tratamentos menos agressivos com as questões químicas, dizendo aqui que eu não estou contra ao processo alopático, eu estou dizendo que nós temos mais alternativas. Quais são para elas, os tratamentos. por exemplo? A acupuntura, por exemplo, né? As terapias complementares como as massagens orientais, o reiki, né? São várias técnicas, os florais, a fitoterapia, são várias técnicas que a gente tem que podem contribuir e é chamada como complementar aos tratamentos que a gente tem para que a gente consiga maiores resultados. Então, logo que a minha primeira formação eu consolidei, eu fui trabalhando dentro desse campo. E dentro desse... Esse campo, só te interrompendo para ficar muito claro, esse campo não tem muito preconceito? Sim. Nós temos poucas informações confiáveis em relação a essas terapias que você falou aí, que não são tradicionais aqui no nosso país, né? Porque
A gente está falando de terapia tradicional chinesa, a gente está falando de terapia de outros países, Sim. mas aqui há muito preconceito ainda? Sim, na verdade, esse preconceito vem junto da falta de informação e também não é culturalmente, né? A nossa cultura, tradicionalmente, não vieram esses valores, né? Como você falou, muitas são das linhas chinesas e outras indianas. Então, são técnicas mais utilizadas em outros universos, que trabalha também, digamos assim, a questão energética, né, da pessoa. Nós temos o físico, o psíquico, né, a parte energética também ela tem que entrar e nós precisamos estar bem. E, de certa forma, hoje, como você comentou, não é muito conhecido e porque nós temos no Brasil poucas pesquisas com relação a isso. Mas está avançando, está sendo muito trabalhado e, inclusive, o Ministério da Saúde hoje ele já autoriza mais de 20 técnicas para serem utilizadas dentro da atenção básica no SUS. Inclusive, a acupuntura é feita hoje nos postinhos nas unidades básicas de saúde. Sim, nós temos nas unidades básicas de saúde, nós temos no próprio Hospital de Amor também, temos experiências de reiki também no Hospital de Amor, várias técnicas de relaxamento também. Então, são experimentações que vão sendo inseridas, né, aos poucos para que isso possa ser ampliado e melhor, digamos assim, atendida à população com outras propostas que possam trazer mais benefício e mais bem-estar para as pessoas. Agora, você falou que você assumiu esse núcleo de educação no Hospital de Amor, hoje 26 projetos, e a gente sabe o tamanho desses projetos. Aí você abandonou, deixou de lado? Como é que está a tua questão em relação a essas terapias que você sabe que funcionam? Sim, hoje dentro do universo de pesquisa e de educação, de certa forma o hospital absorveu quase todo o meu tempo, mas eu tenho um espaço de atendimento, né? Acabei fazendo próximo à minha casa, então dos horários livres ou nos horários que eu não estou junto à pesquisa, junto ao trabalho da comunidade do hospital, eu estou à disposição ali dos companheiros e dos pacientes que já passaram, porque tem aquela história, né? A pessoa se acostuma com sua forma de trabalhar, o seu jeito de fazer e sempre acaba te buscando, né? Então eu ainda fico com um pezinho ali por acreditar nisso e pensar, né? E ter certeza de que isso pode ajudar muita gente. Você mesmo utiliza, inclusive. Sim, com certeza, né? Eu me utilizo. É muito bacana, é bom saber disso, mas eu quero saber mais do núcleo de educação. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente já volta para explicar para você como são esses grandes projetos que são desenvolvidos nesse núcleo. Daqui a pouquinho.